Um assunto importantíssimo, que pode gerar muitas dúvidas, eu sei. Às vezes, conflito entre os casais e que a gente precisa aprender sobre. Porque quando a gente aprende, a gente acaba fazendo as escolhas, deixando tudo claro. E o que é combinado não sai caro, né? Vamos falar sobre regime de bens. Delicado, né? Quando pensa em casar e falar regime de bens, ai, parece que já é um atrito. Mas calma, gente. Precisamos definir as coisas. Regime de bens é um conjunto de regras que determina como os bens adquiridos durante o casamento serão divididos em caso de separação, que eu sempre espero que nunca aconteça, ou falecimento de alguém do casal. E existem alguns tipos de regimes de bens no Brasil e a gente vai aprender sobre eles agora, conversar e tirar as nossas dúvidas com a advogada que já está aqui, especialista em direito da família, doutora Ana Paula Valiengo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua presença. Cláudia. E muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto, né? A gente gosta de fugir dos assuntos que de repente vão causar um desconforto, mas como eu falei, se deixa tudo acertadinho, não tem problema depois, não é? Exatamente. Temos que deixar tudo alinhado, né? Para que depois seja só alegria. Exato. E que não precise nunca separar. Exatamente. Né? Mas a gente tem que saber que em alguns casos acontece, em outros casos existe o falecimento, né? E a gente tem que entender aí. Existe algum regime de bens bom para todo mundo? Então, atualmente, o que é mais usado, que a gente chama de regime legal, né, é o de comunhão parcial. Quando o casal vai, né, contrair as núpcias, se ele não falar nada, né, o casal não falar nada, vai ser esse regime adotado. Porque ele é um regime prático, né, porque a partir do casamento, ambos vão ter aí a possibilidade de compartilhar os bens. Então, seria 50% de cada um do casamento em diante, né? Então, ele é um regime bem prático e é o mais adotado hoje em dia. Ok. Tem outros regimes, como separação total de bens? Sim. A separação total, ela separa tudo, desde antes do casamento como posterior ao casamento, né? Então, esse regime, assim como o de comunhão universal e participação final nos aquestos, depende de um pacto antinupcial. É obrigatório que faça esse pacto, né? Redigindo aí o que é necessário, o que é desnecessário, de repente, por exemplo, alguma cláusula definindo questão de fidelidade, de infidelidade, né? Multas, enfim, né? Então, o de separação total, ele tem essa questão, né, de definir o pacto antinupcial. E aí como é que faz, por exemplo, um casal vai comprar um apartamento, eles estão casados, e aí estão no regime de separação total de bens, já tem que definir ali na hora de quem é o apartamento? Que na verdade, quando é definido por esse regime na hora do casamento, né? Então vamos supor, o cônjuge, ele vai comprar o apartamento no nome dele, ele que vai pagar, então vai ser só dele. Né? Mas é difícil isso, porque quando você está casado, morando numa mesma casa, dividindo as coisas, como é que funciona isso, né? É um pouco complicado, porque na verdade, por isso que ele precisa ter esse pacto, né? Para poder ser colocado aí se vai ter alguma porcentagem, se não vai. Se realmente não tiver, se ficar definido que o que cada um comprar vai ser de cada um, mesmo você morando junto, você não tem direito. Então, assim, vai ser daquele que comprar, daquele que pagar, daquele que realmente adquirir o bem, no caso. Olha, interessante isso. Sim. Quer dizer, interessante, mas eu acho que esse é complicado. Lá na frente deve dar mais problema, não? É porque já foi pré-definido, né? Como já é na hora do casamento que fica definido, na hora da separação, do divórcio, já não vai ter nenhum problema mais. Né? Aí vamos supor que a pessoa casou com separação total de bens e aí compraram um apartamento. E depois decidiram não manter aquela relação, vão separar. O apartamento está no nome do marido. A mulher não tem mais casa para morar? Na verdade, tudo depende de uma negociação, né? Se for pactuado no pacto antinupcial, que ela vai ter direito à moradia, né? Usufruto, aí tudo bem. Agora, se eles realmente tiverem um litígio, algo bem complicado, ela vai ter que sair realmente do imóvel. Gente, olha como é importante ver e pensar em tudo isso. Sim. Não é verdade? Agora, tem um outro regime de bens?
Sim, é o comunhão universal de bens. Como é que né? é Esse, você participa de tudo, né? Então, tudo que você teve de herança, o que você tem, que vai vir carregado antes do casamento, é tudo partilhado, independente de ter sido antes ou depois do casamento. E aí também há o pacto antinupcial, né? Porque de repente, vamos supor, né? Eu caso amanhã, mas eu tenho uma chácara da minha mãe, né? Aí eu não quero que seja partilhado, então eu vou redigir lá, tal, direitinho. Mas aí o restante vai fazer parte da comunhão universal, entendeu? Dá para definir o que você quer, o que você não quer. Em relação à proteção da família, dos filhos, qual seria o regime adequado? Então, o grande problema dos filhos, né, quando a gente tem essa questão do divórcio, é que tudo tem que ser decidido judicialmente, né? Então, a questão dos alimentos, da guarda, da visitação, né? Então, tudo tem que ser decidido pela justiça, tem que ter um processo judicial para isso. Mas o regime mais adequado nesse caso seria o de comunhão parcial mesmo, né? O de comunhão universal também não é ruim, mas muitas vezes tem aquele problema, né, do que você traz da família, né, que é a herança que todo mundo fica falando, né? Então muitas vezes tem essa desavença, né? As pessoas, não, meu pai que me deu, eu não quero colocar, não quero que você participe. Então assim, por isso que é interessante que tudo fique ajustado no momento, né, em que você vai celebrar o casamento, para depois não ter nenhum tipo de problema. Agora, vamos imaginar que esse casal não tenha essa questão, né? Eu não quero que você tenha acesso a isso porque era da minha família, isso aqui é só meu porque foi antes da gente casar. Não, que eles tenham um acordo, que eles entendam a vida de outra forma. Existe algum fator protetivo na separação total de bens? Por exemplo, se uma das famílias tem uma empresa e essa empresa contrai uma dívida, entendeu o que eu tô falando? Sim, sim. Então, tudo isso fica ajustado no pacto antinupcial. Mas a proteção protege esse casal? Protege. Mas tem que ser tudo muito bem explicado. É como se fosse um contrato esse pacto, né? E aí há essa proteção. Por exemplo, tem uma empresa X e tal, aí você vai colocar lá, especificar tudo direitinho, que essa empresa não vai fazer parte de determinada coisa ou vai fazer parte de determinada coisa, a questão das dívidas, a questão dos ganhos, tudo isso pode ser muito bem especificado. Muito bem, por isso é que é importante, antes de você decidir qual é o seu regime de casamento, de bens, conversar com uma advogada, não é verdade? Com certeza, com certeza. Hoje a gente teve esse papo aqui. Tem mais alguma coisa importante que a gente precisaria falar, doutora? Tem mais um tipo de regime, que é a participação final nos aquestos. Não é tão utilizado, mas ele é bem interessante, porque o que acontece? Você pode, tudo aquilo que você tem, né, é seu, mesmo depois do casamento, e só vai ter a participação de 50% se tiver o divórcio. Senão, o que é seu, o que é dele, é dele. Como assim? Eu sou muito, sei lá se é a moda antiga, mas você tá casada, morando debaixo do mesmo teto, vivendo, repartindo sua vida, seus filhos, seu amor. E aí, isso é meu, isso é seu, é assim? Exatamente. Tipo, esse pedaço do sofá é meu, esse é seu? Na verdade... Não, tô trazendo para alguma coisa mais palpável. Sim, na verdade, assim, esse regime ele funcionaria, por exemplo, aquela questão da empresa que você comentou, né? Então, eu tenho uma empresa e meu marido tem um apartamento. Então, de repente, ele vai administrar, ele quer alugar esse apartamento. Então, ele vai administrar, ele que vai falar com os inquilinos, ele que vai colocar uma imobiliária, enfim. Eu tenho uma empresa, eu que vou administrar a minha empresa. Isso ao longo do casamento. No final, né, vamos nos divorciar. Aí separa tudo. Entendi. Bom, tem um lado que é interessante, porque se a sua empresa falir, tiver dívida, ela é só sua, aí o que tem o apartamento não vai perder o apartamento para pagar a dívida da empresa. Exatamente. A responsabilidade é só sua e a responsabilidade... De uma certa forma, isso aí tem um sentido que protege. Sim, isso protege bastante. Que protege o bem do casal. Isso. Que está ali escrito no papel, né? Mas, na verdade, na prática, a gente sabe que pode ser tudo de todo mundo, né? Tá, mas aí no papel vai proteger para que ninguém perca o seu patrimônio, para que esse casal não perca seu patrimônio. Isso, e só com o divórcio, nesse tipo de regime, que aí há essa questão da partilha dos 50%. Entendeu?
Interessante. É bom pensar em tudo isso, né? Pensar no que é que você tem, no que é que você não pode perder e de que forma você vai proteger o seu patrimônio, o seu capital. Com certeza. Muito obrigada. Doutora Ana Paula Valiengo, especialista em Direito de Família. Ela está no Instagram Valiengo_advocacia. Tem mais informações por lá. Tô sem microfone, é isso? O Chile tem uma dúvida. O Chile, ele é o nosso iluminador e ele volta e meia, ele fica ligado no programa e ele quer perguntar. E se ele quer perguntar, você manda, Chile, manda lá. Doutora, boa tarde. Em primeiro lugar, tomara que minha mulher não esteja assistindo. No caso, você está falando de comunhão, assina, contrato, tudo isso aí. Quem mora junto, é uma dúvida, curiosidade geral, né? Qual que é o direito de um e do outro? Na aquisição de imóveis, essas coisas. Assim, como se fosse uma união estável? Isso. Sim. O que é o regime de bens, ele também vale para a união estável, né? Todos esses tipos de regime de bens, eles são válidos para quem também só mora junto, tá? Todos esses tipos. Mas aí tem que definir antes. Sim, porque quando você vai morar junto, muitas vezes você não define que você tem uma união estável, né? Então é interessante que você faça um registro em cartório dessa união estável e tudo mais. Mas se você também não tiver, não tem problema, porque depois pode ser reconhecido na justiça posterior a... Mas aí, como é que ele vai... não tem definição ainda, então ele está na união parcial de bens? Não, é na verdade uma união estável, quando ela não é definida na justiça, com todos os pactos, com todos os regimes de direito, com um dos regimes direitinho, né? Ela não tem nenhuma definição, né? Mas segue-se pela comunhão parcial, exatamente o que a Cláudia falou. Ok. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Qualquer dúvida no 11 98809 1793. Muito obrigada, Cláudia. Uma ótima tarde para você. Para você também. Feliz Páscoa. Para você também.